Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente fala da taxa de juros brasileira, que chegou a 14,75% na semana passada. É um patamar muito elevado, olha só, é o mais alto desde 2006. E a preocupação aqui é que essa não deve ser uma situação transitória. A gente acredita que existem razões para os juros brasileiros permanecerem nesse patamar por mais um bom tempo. Mas, afinal, por que a Selic deve continuar tão elevada e quais são os impactos desse aperto prolongado nos juros para o Brasil? No episódio de hoje, a gente responde essas perguntas e a gente fala também sobre as várias decisões de política monetária que aconteceram na semana passada. Teve juros em pausa nos Estados Unidos e corte no Reino Unido. A gente também vai comentar os primeiros acordos dos Estados Unidos para reduzir as tarifas comerciais. Hoje a gente tem ainda a participação da Marina Valentini do JP Morgan Asset Management. Ela fala sobre a decisão de política monetária nos Estados Unidos e como os ativos se comportaram. É um episódio bem recheado. Eu sou a Marina Rapa. E eu sou a Bianca Alvarenga e hoje é 12 de maio de 2025. Vamos lá? Na semana passada, o Banco Central Brasileiro resolveu elevar a Selic pela sexta vez consecutiva. O aumento foi de 0,5 ponto percentual e a taxa foi para 14,75% ao ano. Essa decisão foi unânime e ela veio em linha com o que o Comitê de Política Monetária, o Copom, tinha sinalizado na reunião de março, quando ele elevou os juros em 1 ponto percentual e afirmou que poderia realizar um novo ajuste de menor magnitude na reunião seguinte. Na decisão de agora, o Banco Central preferiu não dar pistas sobre o seu próximo passo, que vai acontecer em junho, diante de um cenário externo de incertezas. Mas olha, o BC indicou que deve optar por um caminho de cautela adicional para entender os impactos do aumento de tarifas comerciais nos Estados Unidos e os impactos da nova dinâmica externa para a inflação brasileira. E aqui a gente consegue fazer uma interpretação do que ele está dizendo. Na linguagem de política monetária, isso sugere que, se acontecer uma última alta da Selic, ela vai ser de pequena magnitude. Traduzindo, então, a gente acredita que o BC deve manter os juros na próxima decisão de política monetária, ou ele deve optar por finalizar o ciclo de aperto atual com uma alta de 0,25 ponto percentual. Olha, é verdade que a queda recente do dólar frente a outras moedas trouxe uma leve melhora nas projeções dos preços no Brasil, o que tem levado alguns analistas de mercado a preverem cortes de juros já no fim de 2025. Nos cálculos do Banco Central, a inflação deve chegar a 3,6% para o quarto trimestre de 2026. É a janela que marca o novo horizonte observado pela autoridade monetária para tomar as decisões sobre os juros. É um progresso, ainda que tímido, em comparação com os 3,7% vistos nas projeções de março. Mas a gente ainda não pode dizer que essa é uma boa notícia para os juros. Isso porque as projeções de inflação do BC continuam acima da meta, que é de 3%. O cenário é desafiador à frente, como elencou o próprio Copom. Ele colocou aqui as expectativas de inflação desancoradas, ou seja, fora da meta, a resiliência da atividade econômica e as pressões no mercado de trabalho que devem manter os preços em alta. E essa constatação não é exatamente nova, tá? No comunicado de março, o BC já tinha elencado essas preocupações e disse que o cenário exigia, abre aspas, uma política monetária mais contracionista, fecha aspas. Mas dessa vez, quando ele falou sobre o remédio para esses problemas, o comitê afirmou que os juros devem permanecer em patamar alto por mais algum tempo. E isso se aproxima da nossa visão de que a Selic alta veio mesmo para ficar. Aqui eu vou citar exatamente um trecho que a gente tirou do comunicado do Copom da semana passada. Abre aspas. O cenário prescreve uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período prolongado para assegurar a convergência da inflação para a meta. Fecha aspas. Na nossa visão, a comunicação do BC e a nossa percepção de uma inflação pressionada, tudo isso sugere que o quadro da Selic no maior patamar em quase 20 anos não vai ser transitório. Vai ser algo que a gente vai precisar conviver por algum tempo. A gente acredita que não vai existir espaço para cortes de juros até pelo menos o fim de 2026 no Brasil. E em um país como o nosso, que já tem uma dívida pública alta, manter os juros elevados por tanto tempo assim é um ponto de atenção. Isso porque uma Selic mais alta aumenta o custo da dívida pública e tende a piorar a trajetória do endividamento do país. É exatamente como uma bola de neve ou uma espiral da dívida. E aqui ainda mora outro problema. Com a piora do quadro de endividamento do governo,
investidores podem deixar de aplicar recursos no Brasil por causa do risco maior. Isso leva a um real mais fraco, o que é um outro fator que mantém a chama da inflação acesa. Esse, aliás, é um dos motivos que fazem a gente acreditar que mesmo uma taxa de juros tão alta vai demorar para conseguir controlar os preços e levar a inflação para a meta. Olha, aqui então a constatação é a seguinte: uma Selic elevada impõe custos para o país, tanto para a saúde das contas públicas quanto para o próprio crescimento econômico. Mesmo assim, esse é o único instrumento que o Banco Central tem em mãos para impedir que a inflação fuja do controle. Mas existe uma luz no fim do túnel. Um futuro de juros mais baixos depende, na nossa visão, de uma política fiscal equilibrada. O controle de gastos deve pavimentar o caminho para a queda da inflação e, assim, permitir que o Brasil se livre do peso do aperto da Selic. Bom, agora a gente continua no assunto de taxa de juros, mas lá nos Estados Unidos. O Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele decidiu manter os juros do país como eles estão. A taxa permaneceu no intervalo entre 4,25% e 4,5%. No comunicado, o Fed reforçou que a atividade econômica e o mercado de trabalho dos Estados Unidos continuam aquecidos e a inflação ainda inspira preocupação. Mas para o futuro, o Banco Central americano disse enxergar riscos tanto para a elevação dos preços quanto para o aumento do desemprego. Isso significa que as duas principais bússolas do Fed, digamos assim, elas estão apontando para direções opostas. Lembrando que o mandato do Fed é prezar pelo controle da inflação e pela manutenção do mercado de trabalho em campo saudável. Então, se os preços subirem e o desemprego piorar, qual desses dois mandatos o Banco Central americano vai priorizar, hein? Essa pergunta aqui parece a pergunta de $1 milhão, né? Ela foi feita ao presidente do Fed, o Jerome Powell, em uma coletiva de imprensa após o anúncio da decisão. Bom, a resposta do Powell foi: é cedo para dizer. O chefe do Banco Central americano disse que os juros estão em um patamar que permite à autoridade esperar para ver como a economia do país vai reagir às tarifas comerciais. Os agentes de mercado apostam em uma forte desaceleração do PIB, algo suficiente para causar uma piora do mercado de trabalho e assim levar o Fed a cortar juros mais 2 vezes em 2025. Mas a nossa visão é diferente. A gente acredita que a economia dos Estados Unidos vai perder força, mas a gente não vê um cenário de recessão e de explosão do desemprego, pelo menos por hora. Além disso, a inflação americana deve ficar sob pressão por causa do aumento das tarifas para os produtos. Então, os juros devem ficar estáveis por algum tempo. A gente não descarta o cenário de juros em pausa nos Estados Unidos em 2025. E agora a gente continua falando de Estados Unidos, mas agora tratando em mais detalhes o assunto de tarifas. No fim de semana, o governo americano fez um acordo com a China para reduzir por 90 dias as tarifas sobre os produtos comercializados entre os dois países. A tarifa total de 145% que tinha sido imposta pelo governo americano sobre a China, ela vai diminuir para 30%. Do outro lado, a taxa de 125% que a China impôs aos Estados Unidos como retaliação também vai diminuir, mas para 10%. Antes de negociar com a China, os americanos já tinham tido um primeiro entendimento com o Reino Unido na semana passada. Um acordo com os britânicos resultou em um alívio na cobrança para a importação de produtos de determinados setores industriais. Mas, para a maioria das exportações britânicas, a tarifa média seguiu em 10%, um patamar ainda alto, considerando que Estados Unidos e Reino Unido mantêm uma relação amistosa de longa data. Em contrapartida, os britânicos reduziram de 5% para 1,8% a tarifa média para os bens americanos, além de fazer concessões para segmentos como carne e etanol. A Casa Branca tem afirmado que está conduzindo negociações com outros países e a gente vai continuar acompanhando esses desdobramentos. Agora a gente fala mais sobre o Reino Unido, mas voltando para o assunto de política monetária. O Banco da Inglaterra reduziu a taxa de juros da região em 0,25 ponto percentual para 4,25% ao ano. O corte já era esperado, mas os membros da autoridade divergiram sobre a decisão. Dos 9 membros do Comitê de Política Monetária, 2 votaram por uma redução maior dos juros, de 0,5 ponto percentual, e 2 membros votaram pela manutenção da taxa. Essa falta de consenso é reflexo das incertezas que ainda cercam a economia britânica.
Por lá, a inflação estacionou acima da meta de 2% e ela tem se mostrado persistente. Desde agosto do ano passado, o Banco Central Britânico tem feito cortes de juros em pequenas doses, com uma redução nas taxas a cada trimestre. A autoridade sinalizou que deve seguir o ajuste de forma gradual. A gente acredita que a persistência da inflação pode fazer com que o Banco da Inglaterra diminua ainda mais o ritmo de flexibilização monetária. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. Hoje, a Marina conta que os ativos americanos, que vinham ensaiando uma recuperação, eles tiveram um resultado neutro de 0 a 0 na semana passada. Ela faz uma análise mais detalhada dos fatores que influenciaram o desempenho dos mercados dos Estados Unidos, começando pela decisão do Banco Central americano sobre os juros. Vamos ouvi-la. Nas últimas semanas, as ações dos Estados Unidos subiram e recuperaram suas perdas após aquele anúncio de tarifas do 2 de abril. Isso se deveu em grande parte às esperanças em torno das negociações tarifárias e também à afirmação do presidente Trump de que não irá demitir o presidente Powell, o presidente do Fed, e também a uma certa estabilização das taxas de juros de longo prazo. Então, apesar de, no acumulado do ano, o índice S&P 500 ainda apresentar um retorno inferior a mercados desenvolvidos, como a Europa e o Japão, desde o seu ponto mais baixo no dia 8 de abril, na verdade, o S&P conseguiu ganhar mais de 14% e o Nasdaq também subiu 17%. Então, ambos superaram as ações europeias e japonesas só nesse período do 2 de abril. Então, temos visto, sim, uma recuperação nas ações americanas. No entanto, essa tendência de alta, que durou vários dias, acabou perdendo um pouco de força na semana passada. Então, o S&P 500 ficou com um retorno próximo de 0% nessa semana passada. Já os yields dos títulos de tesouro americano subiram um pouco, em torno de 7 pontos base, e os juros dos títulos de 10 anos fecharam a semana perto de 4,4%. Então, quais foram os 3 grandes fatores que influenciaram os mercados na semana passada? Primeiro foi o Fed. Não foi uma reunião do Fed tão movimentada como as do ano passado, que tinha muita expectativa, porque realmente agora as mudanças políticas dos Estados Unidos continuam tomando muita mais atenção dos mercados. Mas acho importante ressaltar que o Fed manteve as taxas inalteradas, e destacou mais riscos tanto para a inflação como para o desemprego. O Fed manteve, a taxa de juros numa faixa-alvo de 4,25% a 4,5%, e na coletiva de imprensa o presidente Powell reiterou que vê muita incerteza em torno da política, o crescimento, a inflação, e observou que os riscos de maior desemprego e inflação ambos aumentaram, e que querem permanecer pacientes, dependentes de dados. Então, agora os mercados começaram a precificar 3 cortes de taxa em 2025, começando apenas em julho. O segundo fator que influenciou os mercados e que continua influenciando os mercados foram os lucros do primeiro trimestre, que estão sendo bem melhores do que esperado. Os lucros foram muito mais fortes do esperado, apoiados por um dólar mais baixo e a atividade das empresas antecipando as tarifas. No entanto, apesar desses resultados bem positivos, resilientes para o primeiro trimestre, ainda existe uma grande incerteza pela frente. E vimos que muitas empresas decidiram revisar para baixo a sua orientação para os próximos trimestres. Foi o maior número de revisões para baixo no Forward Guidance, nessa orientação que as empresas providenciam para os próximos trimestres desde 2014. Então, ainda tem muita incerteza sobre o impacto das tarifas. E o terceiro fator que influenciaram os mercados foram, claro, muitas mais manchetes sobre as tarifas. Os Estados Unidos anunciou um acordo comercial com o Reino Unido. Foi o primeiro acordo relevante desde o 2 de abril e ajudou um pouco o sentimento do mercado. Mas não foi um acordo, digamos, muito significativo, porque o Reino Unido não é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e não reduziu tanto a taxa de tarifa geral que os Estados Unidos impõe em todos os países. Mas forneceu, sim, uma visão do que está por vir, talvez nos próximos acordos comerciais. O acordo abrange a redução de tarifas dos carros do Reino Unido para 10% e a eliminação de tarifas sobre metais. Mas eu acho que um ponto muito importante é que o presidente Trump parece firme aqui na tarifa universal de 10% como taxa mínima.
Sem dúvida, o cenário está muito nebuloso, com vários fatores que ainda podem mexer bastante com o mercado. Mas como é que o investidor pode se preparar para tempos tão incertos? A Marina explica. A ação mais importante a se tomar agora é ficar de olho na sua carteira, ver se você está muito concentrado nas ações dos Estados Unidos depois desses anos incríveis de retorno e diversificar para outras regiões que estão tendo mudanças estruturais positivas. Aproveitar que as marés estão mudando em regiões como a Europa, o fim da austeridade fiscal, ou Japão, onde as ações estão melhorando sua governança corporativa. O desempenho inferior dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo desenvolvido esse ano serve como um lembrete para manter exposições de risco bem diversificadas, principalmente nesse momento de alta incerteza. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 13 de maio, saem os dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o CPI. A gente acredita que o núcleo da inflação americana deve continuar elevado, com pressão nos custos de serviços e risco de elevação nos preços de bens em razão das tarifas comerciais. Ainda na terça-feira, aqui no Brasil, tem a divulgação da ata do Copom, que vai trazer mais detalhes sobre essa última decisão de política monetária que a gente comentou aqui no episódio de hoje. Na quarta-feira, a gente fica sabendo o resultado da Pesquisa Mensal de Serviços, a PMS de março. A gente projeta uma alta de 0,8% com a expansão em todas as categorias. Na quinta-feira, 15 de maio, o IBGE divulga a Pesquisa Mensal de Comércio, a PMC, também de março. A gente espera uma elevação de 1,3% em relação a fevereiro no varejo restrito, que é aquele que exclui veículos, materiais de construção e atacarejo. E para fechar a semana, ainda na quinta-feira, vai ser divulgado o PIB do primeiro trimestre do Reino Unido. A expectativa é de bom desempenho no início do ano. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Eu convido você a avaliar o nosso programa no seu tocador preferido de podcast. É só colocar a quantidade de estrelinhas que você acha que o nosso podcast merece. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e roteiros são desse time, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é do Pedro Sacon e a gravação ficou com a Marina Kubiak. A divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review, nossa plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!